Olá pessoal, aqui que fala é o Lohan e hoje iremos fazer a parte 4 e final do arco de Enies Lobby. Então vamos continuar, né? Próxima e última luta do arco de Enies Lobby. Pelo menos principal, né? Kion versus Robin Lute. Uma luta que foi esperada há muito tempo. E Robin Lute está com a chave que prendeu a história. Ou seja, o último que seria enfrentado era Robin Lute. Kion começa a luta usando as suas técnicas do Gomu Gomu no, só que nenhum acaba funcionando no Lute, já que o Lute tem as técnicas do Rokushiki. Então tá, e depois de usar todas as técnicas que ele tinha, ele aprimorou elas usando o Gear 1. Gear 1! Mas mesmo assim não funcionou nenhum no Robin Lute, ele desviou de todas. Até que o Kai usou o Gear 1, pré-Gear 2. E aí Robin Hood começou a sentir mais dano dos golpes e também tal. E Robin Hood foi obrigado a, a se transformar em sua forma de tigre. Robin Hood ele começou a usar o poder do Rokushiki tal e tal. E aí, cara, essa luta foi muito interessante, cara. A luta durou, sei lá, 30 e poucos minutos e a luta foi muito excelente, cara. Pra mim é a melhor luta do pré-time skip. Depois do time skip vem lutas melhores do que essa. Vocês vão ver nos próximos arcos que vamos ter de One Piece. Mas essa sem disparada é a melhor luta do pré-time skip. Continuando, o Kion acaba enfrentando o Lute. O Lute quase derrota ele várias vezes. Aí vai lá, o Kion tem uma luta. E aí o Kion usa o Gear 2 e a luta fica mais equilibrada e tal e tal. O Lute usa o golpe mais forte do Rokushiki. Kaio se lembra de tudo, tipo Azuma Saruto fala: temos que salvar os três antes que algo ruim aconteça. Kakashi: a nossa missão é ajudar um companheiro. Não podemos abandoná-los. Rock lhe fala: a gente vai ter que derrotar os membros da CP9. Mas você derrota o Robin Lute ou qualquer um que entre no seu caminho para você garantir a segurança deles. Então, isso irá acontecer sempre quando você precisar, diz Maitogai. Leji: não podemos desistir tão fácil. Isso não é o que um capitão faria. Então, depois de se lembrar dessas frases, ele voltou e usou o Gomu Gomu no Jet Punch Gun e derrota Robin Lute. Por que eu falei tão pouco dessa luta? Porque a luta é muito demorada, então não vou falar muito dela aqui, porque também essa luta é foda. Só isso que eu falo, esse é o resumo dessa luta. Ou seja, próximo acontecimento. Bom, aparece um cara que tem poder. Aparece um cara da Marinha que tem poder de separar o corpo dele em bolas. Ele é derrotado pelo Riei. E outro cara que tem o poder de deixar qualquer tipo de metal ou corpo, sei lá, tipo enferrujado. Ele é derrotado pelo Riei também. E eles vão embora. E depois disso, eles chegam no lugar e eles ficam lá só se escondendo da Marinha por algum tempo. Então aparece alguém conhecido como Vice-Almirante da Marinha Garp. Não, Garp não, desculpa. Um cara chamado de Vice-Almirante da Marinha Tanjuro. Então Tanjuro vai lá, dá um socão no Kion e ele revela ser o vô do Kion. Na verdade, o Kion, ele reveu seu vô depois de muito tempo, o vô dele, Tanjuro. Então o vô dele fala tipo assim: e aí, cara, como é que tá a vida de pirata, menino? Tá arrumando pisa, menino? Ou tu tá metendo a chibata como eu ensinei? Ah, vô, eu tô metendo a chibata como tu ensinou. E como é que tá o Ace, o Federico, a tua irmã Pink e os outros aí? Como é que estão tudinho? Tá beleza, vô. Então, como é que tá essas putaria aí, meu neto? Tá arrumando muita confusão, né? Eu lembro. Também queria ser pirata quando eu era mais novo. Só que não deu certo, não. Nunca tive vontade de sair, ir pra qualquer canto. Não, eu fiquei na marinha mesmo. Como meu pai, João...
João Carmado ensinou pra mim. E quem aparece também é o Almirante José Ricardo, que é da mesma época do Tanjuro. Ou seja, ele e o Tanjuro são da mesma geração de almirantes. E bom, meio que ele chega com uma cara muito séria e senta e fala: Millie, tenho que lhe dizer umas coisas. Então todo mundo começa a escutar e ele revela que. Você se lembra do Miguel, né? Que ele apareceu lá no arco de. Lá no. Naquele arco lá, sabe? Só você procurar One Piece do episódio. Do final do arco do Arlong e tal. É só procurar aí que vocês possam encontrar. Então, meio que revela que o Miguel é o pai da Millie. Ele revela toda a história do Miguel, que o Miguel e a Gabi, que é uma dos dois filhos do José Ricardo, porque pra quem não sabe, o José Ricardo tem um filho que é o Júnior, que faz parte da tripulação do Caio, e a Gabi, que tá desaparecida, coitadinha, já faz um tempinho que tá desaparecida. Ela desapareceu lá na época do arco de Alabasta. Foi o próprio Ace e o Federico que disseram sobre o desaparecimento dela pra Millie. E a Millie era muito amiga dela e tal. Então, continuando. Então, meio que ele e a Gabi cresceram juntos numa fazenda, já que o José Ricardo tinha uma casa numa fazenda. Só o José Ricardo, ele não queria que a filha dele ficasse junta com o filho de uma empregada dele. Então, depois de um tempo, o José Ricardo, ele contratou uns caras para tentar se livrar do Miguel várias vezes. Só que o Miguel nunca soube que era o José Ricardo que mandava. Então ele sempre se livrou deles. Até que o Miguel ele se uniu à Marinha aos 10 anos. Aos 13 já era vice-almirante. E aos 14 se tornou almirante. Miguel era conhecido como Miguel, o Destruidor. Bom, o Miguel com 14 anos meio que ele fez coisas com a Gabi. E a Gabi meio que engravidou do cara. E aí foi lá. Meio que, tipo, uma semana antes do filho deles dois nascer, que o Miguel foi mandar pra uma missão. Que não era uma missão de verdade, na verdade o José Ricardo inventou uma missão na Amazônia, botou o cara dentro de um navio da marinha. E, tipo, no navio da marinha tinha várias bombas que iriam se explodir perto da Amazônia. E sim, era só depois quando o Miguel fosse deixado lá, perto da Amazônia. Só pra ele não suspeitar de nada. Só pra ele não ficar suspeitando de nada. E bom, o assassino que explodiu as bombas que o José Ricardo mandou. Foi lá e explodiu ela. A bomba. Só que aí o Miguel de alguma maneira misteriosa acabou escapando. Sobreviveu. E ele ainda pegou. Ele ainda foi lá e pegou um bocado de escravos que estavam lá na Amazônia trabalhando para um bocado de bandidão aí que era contratado de Ricardo. Qualquer coisa, se o Miguel sobrevivesse, estaria os bandidos para fazer o Miguel de escravo. Então o Dr. Zé Ricardo disse que de alguma maneira o Miguel também conseguiu uma Akuma no Mi lá na Amazônia, que é a Chuve Chuve no Mi, a fruta da chuva. Ou também conhecido como a fruta do clima, que é uma logia. E bom, continuando. E, então, depois disso, Miguel criou um exército chamado de Exército Revolucionário. Que o principal motivo que o Exército Revolucionário luta é para derrubar o governo mundial e dar liberdade para todos aqueles oprimidos. O Dr. José quer saber por que o Miguel teve essa ideia de criar um exército contra o governo do nada. Então ele revela todo o segredo. E que na verdade esse bebê que. E depois de um mês, não, depois de uma semana após a morte do Miguel, a Gabi pariu o bebê. A Gabi ficou tipo. Então foi lá. O José Ricardo durante a noite pegou o bebê e deu para a Sofia, que é a outra empregada dele. Ele mandou a Sofia ir dar um sumiço no bebê. Ou sei lá, fazer alguma coisa. Então no dia seguinte, já Ricardo disse para a filha dele
que por descuido a Sofia sem querer descobriu durante a noite que o bebê tinha morrido e que era um menino. E que ele morreu de uma maneira misteriosa e que a Sofia foi foi enterrar o bebê durante a noite e disse para ele no dia seguinte. Então a Gabi também vê outro caso. Já Ricardo diz que um dos trabalhadores da fazenda de Ricardo disseram que Miguel tinha morrido do acidente do barco, o almirante Miguel. Então depois de ouvir isso, a Gabi ficou tipo catatônica por 13 anos. Até hoje ela tá. E do nada ela tinha desaparecido. Então, então o Zé Ricardo contou e disse que aquele bebê não era um menino, e sim era uma menina. Era a própria Millie. Ou seja, a Millie é filha do Miguel e da Gabi. Ou seja, a Gabi descobriu quem. Não, a Gabi. Não, a Millie descobriu quem eram os verdadeiros pais dela, que ela estava tentando descobrir há anos. E cara. E tipo. Ah, e agora vamos focar nos revolucionários. Enquanto isso, em uma das bases do revolucionário, que era na ilha de Maltazar, o Miguel acabou descobrindo que o governo está suspeitando do esconderijo dele. Que ele e os revolucionários estavam vendo. Então o Miguel disse para eles se mudarem. Assim, nossa próxima parada, revolucionários, vai ser a ilha de Madagascar. E acaba. E aí acaba assim. Ah, e no final, eles fazem uma puta festa do churrasco lá em Water 7. Aí Aí depois da festa do churrasco, o Caio vai embora, só que chama o Vini aceita entrar na tripulação. E o Vini se une à tripulação como o inventor do navio junto com o Rony. Ou seja, eles dois começaram a inventar várias coisas. Ah, e também, quem entrou junto na tripulação foi o cara, que é o aventureiro branco, a laranja, o preto e os outros novos aventureiros aí que entraram. Cara, foi muito massa, cara, esse arco. Realmente foi um dos melhores arcos até agora. E o próximo arco vai ser o arco de Thriller Bark. E depois do arco de Thriller Bark, vão ter o arco de Sabaody. Depois do arco de Sabaody teremos... Marina